Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dicas de como soar como. Faz muito tempo que eu não faço um desses e hoje é ninguém mais, ninguém menos que Stevie Ray Vaughan. É um vídeo bem polêmico. É polêmico porque é o primeiro vídeo que eu faço desde que eu cortei meu cabelo. O fato é que o Stevie Ray Vaughan foi um cara muito importante para a renovação do blues ali no final dos anos 80, início dos anos 90, e ele quase que sozinho fez com que toda a velha guarda de blues voltasse às paradas de sucesso, né? Não só ele, né? Ele trouxe a galera de volta com ele e influenciou toda uma nova geração, assim como o próprio John Mayer, né? Que é o cara que leva a bandeira do Stevie Ray Vaughan adiante aí no mundo mercadológico, digamos assim, no mundo mainstream. Pelo menos ali no começo dos anos 2000 ele era o cara, né? Era a referência, né? Era tipo o wannabe Stevie Ray Vaughan, o cara que chegou mais perto do som e do... Na verdade eu acho que eles são bem diferentes, os dois músicos, mas enfim, o John Mayer é um grande fã. Assim como muitos outros tocadores de blues, todo mundo que já passou, já quis tocar blues, sabe ou ouviu falar de Stevie Ray Vaughan. Muitos mitos envolvem a carreira e a história do Stevie Ray Vaughan, e muitos equipamentos se tornaram mitológicos por causa do uso do Stevie Ray Vaughan, né? Tipo, e do timbre que ele tirava. Talvez o mais importante de todos, né? Talvez o que mais tenha chamado a atenção do mundo e até hoje tem essa mística do Stevie Ray Vaughan, é o nada mais nada menos que o Tube Screamer. Então esse vídeo ele é meio que uma terceira parte da trilogia que eu fiz depois que eu comprei esse Tube Screamer para mim, que na verdade é o Vintage Tube Overdrive da Behringer, né? Para quem já viu os outros vídeos, ele é muito parecido com o TS-808 da Ibanez, e ele só é de plástico, né? Tem uma construção mais simplesinha, mais baratex teoricamente, mas cara, não deixa a desejar em nada em termos de som. Feito na China, né? Como todos os outros pedais baratex hoje em dia, mas esse pedal ele é então assim o sinônimo de Stevie Ray Vaughan, talvez um dos pedais mais copiados aí de todos os tempos, né? Mas vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais sistemática, né? Deixa eu seguir uma ordem aqui, né? Bom, o que você precisa para soar como Stevie Ray Vaughan, né? Ele usava... a principal guitarra dele era uma Stratocaster, então você só pode usar a Stratocaster. Assim, se você não tiver uma Stratocaster, você não vai conseguir soar como Stevie Ray Vaughan, não adianta, não vai. Agora que a gente já definiu que você tem que ter uma Stratocaster, né? Uma coisa tipo assim, como eu tenho essa aqui, minha vermelhinha novamente, né? Todo tocador de Stratocaster vai ser representado pela minha vermelhinha, porque é a única Strato que eu tenho. Yay! Mas enfim, Stratocaster, single coils, sacou? Ele usava, a guitarra principal dele era uma Stratocaster de 1959, ele chamava de 59, mas tinha corpo de uma época, braço de outra, captadores, era meio que uma Frankenstein, assim, então é meio difícil de dizer, mas é basicamente ali, é uma 60s, né? É uma braço Rosewood, né? 59, 60 ali. Os captadores também, na verdade, eles têm uma onda talvez mais 50s, porque eles são bem grave e agudo, assim, sem tanto médio. O médio vinha mais do amplificador e dos pedais, né? Enfim, obviamente, né, a segunda coisa mais importante depois da guitarra são os pedais. Então, o Tube Screamer a gente já falou, né? Isso aqui é essencial, é o drive, é o boost dele. Todo solo quase ele fazia com isso aqui. The reason I use Tube Screamer is because I still haven't found anything that I like better, and I'm still looking. And an old Vox Wah-Wah. Mas tinham outros pedais também, como a gente pode ver na pedaleira dele, ele tinha um wah-wah
né? E o wah-wah que eu uso é o único wah-wah que eu tenho. Eu comprei ele para tocar John Frusciante, mas ele tem várias regulagens aqui. O Joyo, ele tem várias regulagens aqui, então você pode meio que tipo tentar chegar no som dos outros wah-wahs que você dos artistas que você visar, né? Dá para dar uma aproximada no som dele. O Steve Ray Vaughan ele usava o wah-wah, o Vox Wah. Ouvi dizer que foi modificado, que tinha algumas coisas diferentes, mas enfim, é um Vox Wah, tá? Esse é o que ele usava. Outro pedal que o Steve Ray Vaughan usava muito era o Fuzz Face. Eu não tenho Fuzz Face e eu já tive, eu não me adaptei ao Fuzz Face, tinha muita interferência, eu tinha que sempre deixar ele no máximo para ter um som legal. Enfim, talvez eu volte a ter um Fuzz Face no futuro, mas nunca me fez falta. Eu tive aquele mini azulzinho, né? Eu achava que era o som que eu ia conseguir do David Gilmour na época, mas estava bem equivocado. O meu Mojo, esse pedal aqui que ninguém curte, ele é um drive, mas ele tem controle de grave e agudo. Se você botar bastante grave e botar ele lá no máximozão, ele fica com um som relativamente próximo do que seria um Fuzz Face. Então eu uso esse aqui para simular isso quando eu estou tocando coisas do Steve Ray Vaughan. Tem também o meu monstrinho, que é o Fuzz de baixo, às vezes eu uso ele quando eu quero fazer uma coisa mais agressiva. Mas o importante é ter um wah-wah, o Tube Screamer, né? O wah-wah, o Tube Screamer e um fuzz, de preferência um Fuzz Face. Se tiver qualquer outro fuzz, ajusta ali, tenta ajustar para chegar o mais próximo possível. O que não vai funcionar são coisas extremamente diferentes, tipo um Tony Bender, alguma coisa assim. Agora, a parte mais delicada assim, do setup dele são os amplificadores, né? O Steve Ray Vaughan ele usou Marshall, ele usou Fender e ele usou o famoso Dumble, né? Que é o handmade lá pelo Alexander Dumble, que só fez alguns lá e já faleceu. O Fender que ele usava era o que ele mais usou era o Vibroverb e o Superverb. Esses dois Fenders assim. Ele usava falantes de 15. Isso é uma coisa muito importante. Eu tive a oportunidade de tocar guitarra com a minha caixa de baixo que eu construí lá no Brasil. Já mencionei isso num vídeo anterior. E ela tinha um falante de 15. Quando eu tocava guitarra com esse falante de 15, eu me lembro que eu sentia, assim, tinha um grave, mas tinha uma definição do agudo de guitarra. Eu sempre fiquei nessa dúvida de um dia colocar de volta um amplificador bom de guitarra passando por esse falante de 15, né? Eu me lembro que eu fiz com o meu Vox na época e ele usava falante JBL, né? Por acaso o falante da minha caixa de 15 lá no Brasil que eu tinha, que era o amplificador de baixo que eu usei para guitarra, era um JBL de 15. Não sabia da questão do Steve Ray Vaughan até ter feito essa caixa, porque era um falante de 15 para ser de baixo. O Marshall que ele usava era o Major, que por acaso é o mesmo que o John Frusciante usa, né? O John Frusciante usa Major com o Silver Jubilee e o Steve Ray Vaughan usava o Major combinando com o Fender ou com o Dumble. Então assim, como a gente chega nesse som do Steve Ray Vaughan? Minha sugestão é que, como você nunca vai conseguir um Dumble, vá para o som do Fender e para o som do Marshall. É uma solução. O Fender dá até para a gente tentar simular um Dumble de certa forma. Esse aqui é o meu não é um Joyo, mas é um Joyo, né? O Fender, eu botaria ele, esse controle de voice aqui, ele dá um médio grave maior, sabe? E ele distorce também. Então esse botão é muito importante, tem que tomar cuidado com ele. Mas é interessante colocar ele aqui quase 12 horas para dar esse ar mais cheio, assim, tipo Dumble. De repente joga um pouco mais de grave e agudo, tá? Tudo um pouco mais do que normalmente eu usaria o agudo reto para cima, o médio um pouco menos e o grave um pouco menos. De repente bota o grave mais e o agudo mais, e aí você vai ter, e aí sobe um pouquinho esse aqui que dá o médio grave, e aí você vai ter
aquele Fender com mais que pode chegar próximo de um som de Dumble. É delicado, assim. Eu vou mostrar nos Sound Samples. Outra coisa que você pode fazer também é pegar esse pedal e combinar com o British Sound da Joyo e fazer um estéreo dos dois. E aí você vai ter um som talvez até mais próximo do Steve Ray Vaughan, porque ele fazia essa combinação Fender e Marshall, né? Então assim, é interessante. Eu nunca fiz esse experimento em particular aqui, porque eu não tenho o meu British Sound tá no Brasil. E enfim, eu não posso, eu só posso usar esse aqui. Através desse aqui que vocês estão ouvindo os sound samples que eu estou botando no vídeo, tá? Vale mencionar. Outra coisa que o Steve Ray Vaughan usava era uma caixa Leslie, acho que da Fender, do Vibroverb. E isso é uma coisa que você pode pegar um pedal de vibrato, um pedal de chorus, botar bastante ali chorus no máximo, né? O rate do chorus e o depth, botar um pouquinho mais e tal. E isso vai te dar mais ou menos um som próximo, né? Uma modulação, uma caixa Leslie é uma modulação, né? Só que é física, né? E assim, acho que você não vê o Steve Ray Vaughan com um pedal de chorus, mas se você quiser chegar nesse som que ele fazia com a caixa Leslie, um pedal de chorus ou um vibratão ajuda a chegar nesse som, né? Eu uso o Monovibe da AMG e eu uso também o Angel Wing da Tone City. São os dois pedais de modulação que eu tenho no momento no meu pedalboard. Então é isso que eu usaria, mas não é um som que você vai ouvir o tempo todo o Steve Ray Vaughan fazendo, né? E por último, não menos importante, eu acho que talvez tenha sido com o Steve Ray Vaughan que começou essa lenda do o tom da guitarra está na mão. Mas é muito importante essa questão do tom estar na mão, principalmente para guitarristas que tocam Stratocaster. A impressão que eu tenho assim, ao longo da minha experiência como guitarrista é que todo mundo que toca Stratocaster, você consegue, não importa quem está tocando Stratocaster, você consegue ouvir quem é o cara que está tocando, você percebe as nuances. Outras guitarras, de repente com humbucker e coisas assim, é mais difícil identificar, a não ser que seja um fraseado muito óbvio, alguma coisa assim, ou algum timbre muito fora do padrão. Mas na Stratocaster, mesmo com todo mundo fazendo um timbre semelhante, você pega todas as nuances do vibrato da mão. Eu acho que o músico transcende melhor o equipamento, a percepção do músico, né? O feeling do músico aparece mais evidente quando se usa Stratocaster. E o Steve Ray Vaughan não é uma exceção disso, né? Ele tem um ataque assim muito bolado, o cara é muito rápido, é muito agressivo, ao mesmo tempo ele sabe ser suave, e assim, o cara tá no 12 o tempo todo, né? O cara não para, assim, tipo, ele com exceção de algumas músicas mais baladinhas, instrumentais, tipo Lenny, essas coisas assim, o maluco tá ali, né, tipo, na adrenalina o tempo todo. Tudo bem que ele usava cocaína pra caramba, mas mesmo assim, não é, né, tipo, na verdade o melhor período dele acho que foi quando ele parou de beber e usar tanta cocaína. Ele parou com 100% cocaína e beber, porque ele teve uma crise lá bizarra. Mas enfim, ainda bem que ele parou. Infelizmente isso não foi o que salvou a vida dele, porque ele faleceu num acidente de helicóptero, um helicóptero inclusive que era pro Eric Clapton estar dentro, né? Mas não, enfim, cara, acasos do universo. É uma pena que o cara se foi, mas ele se foi, e o legado dele fica aí, né, em Tube Screamers afora. Uma outra coisa que vale mencionar também, que eu esqueci de dizer, muita gente menciona que o Steve Ray Vaughan ele usava cordas 013, né, e que isso dava o tom mais grave, né, o timbre mais grave dele. Cara, isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Se você usar uma 011, eu uso 010. Assim,
com um Tube Screamer, com as configurações do amp, dá pra chegar num som muito próximo. Acho que essa coisa de 0.13 é meio que, na minha opinião, é mais mito do que a realidade. Assim, óbvio, fica mais grave porque a corda é mais grossa. Mesma coisa que usar a corda de baixo, entendeu? É mais grave, tem afinação também. E nesse quesito da afinação, acho que é muito importante mencionar que a guitarra assim como Jimi Hendrix, Nirvana, Los Hermanos, Steve Ray Vaughan também usava as guitarras afinadas em I bemol, tá? Meio tom abaixo da afinação normal. E isso faz uma grande diferença no timbre e de como você chega no som das músicas dele. As minhas guitarras estão afinadas em Mi normal, né? A minha Jazz Master, como eu toco muito Nirvana e Los Hermanos nela, eu afino ela de vez em quando em I bemol, né? Mi bemol. Mas nesse vídeo, quando eu toquei ela estava com afinação normal, né? Então assim, para você chegar no som dele, lógico, tem esses detalhes da grossura da corda, de repente uma 0.11, não precisa usar uma 0.13, eu acho isso meio exagerado, assim, mas eu gosto de usar 0.10, é isso que eu uso, e eu chego no timbre que me é próximo o suficiente, entendeu? Com essa corda. A afinação para mim é o mais importante, você afinar a guitarra meio tom abaixo, tá? Então isso é um ponto que é muito importante tocar, porque tem aquela coisa do jeito que ele toca, da coisa do tom da mão e não sei o que só ele soa como ele, né? Mas botar a guitarra desafinada meio tom vai te deixar ainda mais próximo disso. E é isso, cara, é isso que você precisa, treinar muito fraseado dele na mão, pegar as nuances do cara, mas mesmo assim você nunca vai conseguir soar como Steve Ray Vaughan. Eu não consegui e muitos outros não conseguiram também, guitarristas. Nem o John Mayer conseguiu, ele chegou perto, mas não conseguiu. Então assim, tem muita gente aí fora, tem muitos imitadores de Steve Ray Vaughan, a galera chega perto, mas ninguém nunca vai fazer igual. Assim como o Steve Ray Vaughan queria ser igual ao Jimi Hendrix de alguma forma, e nunca conseguiu ser exatamente igual ao Jimi Hendrix, só teve um Jimi Hendrix e é isso. Entendeu? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E, novamente, dê uma sacadinha nos meus discos, se você tiver tempo, dá uma olhada lá no Spotify, toda a força é bem-vinda. O meu segundo disco tem umas guitarras mais blues, assim, uns solos mais interessantes, tem umas coisas mais, diria, meio John Frusciante, meio Gilmour aqui e ali. E o terceiro disco, cara, meu terceiro disco está saindo, voltou a evoluir. E aí, se tudo der certo, no segundo semestre eu lanço o disco inteiro. Mas é isso. Obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, bota aí no comentário, eu posso ajudar. Se tiver alguma coisa que eu errei, alguma coisa que eu esqueci que você quer acrescentar, você que é fã de Steve Ray Vaughan, assim como eu, mas talvez saiba mais do que eu, bota aí nos comentários, galera. Só lembre-se, hein? Tudo educadinho, bonitinho. Não vamos, vamos tentar manter a organização e a paz aí no canal. Todo comentário é bem-vindo, desde que seja feito de forma legal, beleza? Aquele abraço, fiquem na paz aí e até a próxima.